Que bom, queridos, mais uma vez estarmos aqui, podendo aproveitar este momento devocional para refletir sobre a palavra de Deus, edificando a nossa vida, trazendo uma mensagem de Deus ao nosso coração. Eu quero, neste dia, nesta quarta-feira, refletir com você sobre um texto que se encontra no livro de Neemias, lá no capítulo 9, e o texto diz assim: Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento do nosso antepassado no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham de percorrer. Tu desceste os montes, sinais dos céus, lhe falaste. Deste-lhe ordenanças justas e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. É um dos versículos que nós lemos. E Neemias está falando deste Deus maravilhoso, o Deus que criou os céus, criou a terra, tudo o que neles há, criou os mares, também tudo o que existe nos mares, deu vida, não somente aos seres, mas deu vida a toda a face da terra, e diz o texto que os exércitos do céu te adoram. Depois de fazer um resgate da história do povo hebreu, desde o chamado de Abrão lá em Ur, depois trocando o nome de Abrão para Abraão, com a aliança feita com ele, Neemias relembra a história do povo, fala também do resgate deste povo quando sofria escravidão no Egito, falando do Deus que fez maravilhas, dividindo o Mar Vermelho, lançando os inimigos nas profundezas do mar. Neemias vai falar daquela nuvem, a nuvem que simboliza a glória de Deus, conduzindo o seu povo de dia, de noite, aquela coluna de fogo iluminando o caminho que eles deveriam percorrer. E não somente isso, mas também a provisão de alimentos, a sede sendo saciada conforme promessa de Deus. Mas ele conclui dizendo que os antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os mandamentos do Senhor. E sempre que eu olho para esse texto, eu não deixo de lembrar o tempo em que nós vivemos, onde pessoas continuam vivendo de forma arrogante, pessoas continuam obstinadas, não desejando obedecer os mandamentos do Senhor, vivem como se a vida fosse propriedade sua, exclusiva, como se Deus não tivesse lhe dado vida, como se o Espírito não tivesse soprado para que ele pudesse ou ela pudesse nascer, esquecendo-se do Deus que faz todas as maravilhas acontecerem na nossa vida. Nós precisamos olhar para trás, como fez
este servo de Deus. Precisamos olhar para trás como Neemias assim o fez, lembrando e relembrando dos feitos do Senhor na nossa vida, para que possamos, com humildade, com singeleza de coração, caminhar sem arrogância, sem obstinação, entendendo que tudo vem do Senhor, que a nossa vida a Ele pertence, que nós devemos olhar para a história, gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, mas ao mesmo tempo desejar caminhar submetido à vontade de Deus, obedecendo aos seus preceitos, para que possamos ter vida e vida em abundância. Quando Neemias faz esse resgate inteiro, ele faz lembrando do Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo ele faz esse resgate lembrando do povo, como diz o próprio texto sagrado, um povo de dura serviço, um povo de cabeça dura. E eu fico pensando aqui, meus irmãos, até quando nós seremos tão duros de coração, seremos tão duros na nossa cabeça, que não haveremos de reconhecer as maravilhas de Deus na nossa existência, na nossa vida, o cuidado de Deus. Por que caminhar arrogante? Por que caminhar obstinado? Quando todos nós haveremos de estar submetidos à presença de Deus, e para Ele não haverá diferença entre pobre e rico, negro ou branco, não haverá distinção de classe social, não haverá distinção de raça, de cor, de etnia, de nada disso será relevante para o Senhor. Mas uma coisa fará diferença. Quando o Senhor nos pergunta o que é que nós andamos fazendo com a nossa vida. E eu fico lembrando quando Cristo, contando aquela parábola, diz que quando o Senhor voltar, colocará à esquerda os carneiros e à direita as suas ovelhas, e as ovelhas ele dirá: bem-vindos, benditos do meu Pai. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estive preso, você me visitou. E assim o Senhor vai falando. E eu fico imaginando que nada do que nós façamos por conta própria, mas tudo que nós façamos como resposta a esse amor incontido de Deus, será assim pergunta que o Senhor fará a nós. Se nós andamos em sintonia com Ele, se nós andamos alinhados com Ele, se nós andamos sob a sua provisão, se nós andamos conforme o seu desejo, para que nós possamos sim ser recebidos pelo Senhor e possamos desfrutar da sua glória. Que assim o Senhor nos abençoe.